Olá, eu sou a Jay e você está ouvindo ao podcast Mães pela Graça. Esta é a série Fé Cotidiana, encontrando Deus na rotina da maternidade. Um convite para ver o cotidiano da maternidade como solo sagrado de santificação. Olá, querida Mãe pela Graça, seja muito bem-vinda a mais um episódio da nossa série Fé Cotidiana. Que delícia tem sido fazer essa caminhada com você, onde a gente tem conversado sobre como a maternidade está cheia de oportunidades para a gente viver a nossa espiritualidade. Temos descoberto que até nas coisas mais simples, Deus se faz presente e a gente pode se conectar com Deus durante o dia inteiro. E não nesses momentos, às vezes, que a gente deixa em compartimentos, né? Ah, aqui eu estou trabalhando na minha formação espiritual, aqui estou trabalhando no meu físico. Não. Tudo está conectado dentro da nossa integralidade. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma experiência que, cedo ou tarde, todas nós iremos viver, que é cuidar de um filho que está doente. E isso pode acontecer já no início da maternidade. A gente vê mulheres, né, que encontram as crianças enfermas logo que nascem. E não é fácil, né, gente, quando os nossos filhos estão doentes. A gente ouve muito se falar de que eu preferia que fosse em mim e não nele. Por quê? Porque ver um filho doente é terrível. Pode ser uma enfermidade pequena, né, uma gripe, ou pode ser algo mais sério, né? E a gente não vai falar em específico sobre a experiência dos filhos dentro da enfermidade, mas sim nós como mães, como nós enfrentamos essas fases difíceis, esses momentos que realmente nos tiram o sono, não só pelo cuidar na prática ali durante a noite, mas também pelas nossas preocupações, pelas lágrimas que a gente derrama durante essas estações. E é justamente nesses dias de fragilidade que a gente experimenta o cuidado do Senhor e a misericórdia de Deus sendo encarnada em nós, nos nossos gestos de cuidado. Então a gente vai olhar hoje juntas para a palavra de Deus e como ela nos convida a enxergar essa compaixão, esse cuidado pelo outro, como um reflexo do caráter de Deus. E como a gente pode encontrar o sentido espiritual até nesse cansaço extremo, onde encontramos nossos filhos enfermos e como esse lugar de enfermidade também se torna um lugar de fé, confiança, oração, súplica diante do Senhor. E, em primeiro lugar, eu queria falar um pouco sobre a compaixão como o reflexo do coração de Deus. E essa compaixão que nós mães sentimos, que nos leva a dizer essa frase, né, que eu mencionei de eu preferia que fosse em mim, é uma compaixão extrema de pensar assim, poxa, eu não queria que meu filho tivesse doente, eu não queria que meu filho estivesse passando por isso, desde uma gripe até algo mais grave. Porque quando nós encontramos os nossos filhos doentes, nós somos convidadas a refletir essa característica do nosso Deus, que é a sua compaixão. Lá no Salmo 103:13, a Bíblia diz o seguinte: como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão daqueles que o temem. E isso nos mostra que o nosso cuidado, mesmo sendo imperfeito, né, regado de muitas lágrimas, ele ecoa esse amor que o nosso Deus tem por nós. Quando a gente segura um termômetro, quando a gente dá um banho morno, prepara um chá, dá um colo para deixar a criança mais confortável, nós estamos traduzindo em gestos que parecem tão físicos e triviais. A gente traduz aquilo que Deus faz conosco. Deus se inclina, Deus cuida,
Deus se compadece, Deus aparece nas nossas dificuldades. E isso é tão precioso porque enquanto nós, mães, estamos cuidando dos nossos filhos doentes, o Senhor está cuidando de nós. Cada gesto de cuidado, queridas, é a mostra do Senhor cuidando de nós também. Então, nós estamos ali refletindo esse cuidado porque nós estamos recebendo esse cuidado do nosso Deus. E já dando aqui para vocês mais um grande spoiler, né, do devocional que está sendo escrito. E, gente, está muito perto de ser concluído e publicado para vocês. Eu quero ler para vocês um devocional que está ali nesse livro que eu estou escrevendo, que é a respeito desse aspecto da nossa fé cotidiana. E esse devocional se chama Graça para as Longas Madrugadas. De fato, não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. Salmo 121, 4. Lembro-me de tantas madrugadas em que o meu sono foi interrompido pelo chiado de asma do meu filho do meio. O som da sua respiração pesada, as idas e vindas ao seu quarto com a bombinha e a luta constante para que o ar entrasse com mais facilidade nos seus pequenos pulmões se tornaram parte da minha rotina em semanas de crise. Enquanto a casa dormia, meu sono era tão leve. Eu permanecia atenta, contando cada suspiro, desejando poder carregar em mim aquela dor para que ele dormisse em paz. As madrugadas são testemunhas silenciosas de momentos que poucos veem. Para muitas mães, elas não trazem horas de descanso, mas sim de vigília e mais serviço. São choros inesperados, febres que insistem, medos que aparecem no escuro e necessidades que nos tiram da cama, quando o que mais desejamos é permanecer nela. No meio da exaustão, essas horas podem parecer longas demais e solitárias, mas é justamente ali, entre termômetros, copos d'água e orações sussurradas, que a presença de Deus se faz tão próxima. Ele não dorme, não se ausenta e não ignora a nossa dor. A palavra de Deus nos lembra disso, no Salmo 121, 4. Enquanto nós, humanas limitadas, lutamos para manter os olhos abertos, o Senhor permanece desperto, sustentando-nos em sua presença fiel. Cuidar de um filho enfermo ou fragilizado durante a noite é mais do que um gesto de amor materno. É encarnar, ainda que em fraqueza, a compaixão do próprio Cristo, que se inclinou até nós em nossa maior necessidade. É nesse movimento de levantar-se da cama, mesmo sem forças, que a maternidade se torna um espaço de encontro entre a nossa limitação e a graça abundante de Deus. Cada sussurro de Senhor, ajuda-me é ouvido. Cada lágrima é guardada. Cada respiração cansada é sustentada pelo Espírito que intercede por nós. O mais simples ato de segurar uma pequena mão febril, cantar uma canção suave ou oferecer água pode se tornar oração. Ali no silêncio interrompido por gemidos infantis, aprendemos que o amor de Deus se manifesta em pequenos gestos, mas carregados de eternidade. Nossas madrugadas de entrega podem ser lembradas não apenas como noites de exaustão, mas como lugares de intimidade com o Senhor. Lugares onde descobrimos que não estamos sozinhas, porque aquele que cuida de nós permanece junto, fortalecendo e renovando a nossa esperança até que amanhã chegue. O nosso corpo cansado, queridas, os olhos pesados, as noites em claro, tudo isso é realmente muito desafiador de se viver. E eu não quero minimizar esse sofrimento que muitas de nós passam em algumas fases específicas do cuidado dos filhos e outras de nós por anos, dependendo de que tipo de cuidado essa criança precisa.
Mas tudo isso, queridas, não é ignorado pelo nosso Senhor. Ele vê tudo que você está vivendo. Ele está com você. E isso tudo que a gente está vivendo ali nos momentos mais desafiadores, enquanto cuidamos de filhos enfermos, pode ser transformado em uma oferta para o Senhor. Como Paulo escreve lá em Romanos 12:1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aqui, nessa casa, nesse lugar de tanta entrega, você tem a oportunidade de oferecer esse sacrifício. E pode ser algo pequeno, como levantar da cama às 3 da manhã para medir uma febre, ou algo maior, como passar a noite monitorando a respiração do seu filho. Então, da próxima vez que você tiver aí que enfrentar uma noite difícil, tenta fazer essa pequena oração. Senhor, receba esse sacrifício de agora como um culto a Ti. Eu me ofereço de novo e veja o Senhor transformar o seu coração nesse momento também. Quando os nossos filhos adoecem, nós também somos convidadas a confiar de forma ainda maior no nosso Deus, lançar sobre Ele a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, como diz lá em 1 Pedro 5:7. Eu acho muito legal, esses dias eu ouvi, eu estava no retiro de mulheres e a Jacira Monteiro era uma das palestrantes e ela disse assim: lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade tem esse sentido bem forte mesmo, né? De jogar para Ele. Não é entregar timidamente um pedacinho das nossas preocupações, mas é lançar sobre Ele, porque Ele cuida de nós de verdade. Esse lançar, esse gesto, né, intenso de jogar sobre o Senhor as nossas ansiedades, é jogar para longe de nós, parece, né? Um lançar, como a gente lança um peso muito grande, a gente joga com toda a nossa força e vai para longe de nós. Então, quando a gente ora pelo corpo físico dos nossos filhos, oramos pela alma dos nossos filhos também, a gente lembrar desse movimento de jogar sobre o Senhor as nossas ansiedades, as nossas preocupações, que são tantas quando os nossos filhos estão doentes. Então, enquanto a gente está ali cuidando, dando remédio, fazendo compressa, vamos lançando as nossas ansiedades sobre o Senhor, colocando sobre Ele as nossas preocupações e podemos confiar que Ele está usando as nossas vidas para trabalhar na cura dessa criança, que Ele está usando os remédios, que Ele está usando os médicos, que Ele está usando quem Ele tem colocado ao nosso redor ali, para que essa criança seja curada. E podemos confiar, mesmo cansadas, mesmo, na verdade, exaustas, né? Podemos confiar que o Senhor está ali conosco, cuidando de cada detalhe. E aí, queridas, que vem o subtítulo desse episódio, né, que é a misericórdia encarnada em nós. Porque Jesus, ele é a expressão máxima da misericórdia encarnada. Ele não apenas sentiu compaixão, mas ele tocou, curou, ele esteve presente na dor. A Bíblia fala disso em tantos trechos, mas em Mateus 9:36, ele fala assim, ó, vendo as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. A compaixão que o nosso Senhor teve sobre a humanidade foi tão grande. Ele via a aflição, o desamparo das ovelhas, ele via a enfermidade da alma, né, muito maior do que a física. E aí o que ele fez? Ele sofreu no nosso lugar. Essa misericórdia encarnada veio e levou, carregou toda a dor por nós. E a Bíblia nos chama, né, a carregar também a nossa cruz. E claro, queridas, a maternidade não é uma cruz para ser carregada, mas existem oportunidades na nossa vida
em diversos momentos, né? Até para quem não é mãe, óbvio, nós temos oportunidade de encarnar também a misericórdia que Deus derramou sobre nós, encarnar essa compaixão. E é na nossa carne que nós vamos demonstrar para os nossos filhos, no nosso colo, na nossa paciência, no cuidado. Tudo isso se torna uma extensão do amor de Deus pelas nossas crianças. Um amor imperfeito, é claro, o nosso amor, né? Imperfeito. Não somos Deus, né? Eu tenho, às vezes, um pouco de dificuldade de aceitar muitas comparações dos pais, né? Mãe, pai, como representantes de Deus, no sentido de que nós temos que ser como Deus na vida dos nossos filhos. E não, não é isso, gente. A gente tem que ter cuidado com essas comparações, porque nós vamos falhar. O nosso amor não é como o amor de Deus pelos nossos filhos. O amor dele é perfeito, o nosso não é. Nós vamos deixar inúmeras lacunas na vida dos nossos filhos que, glória a Deus, podem ser preenchidas por Cristo somente. Não precisamos ter esse fardo, né, de amarmos como Deus ama o tempo todo. Temos falhas, mas temos também a oportunidade de, enquanto vamos sendo santificadas, irmos demonstrando esse amor santificado para os nossos filhos. Esse amor presente, esse amor sacrificial, esse amor que pede perdão, né? Esse amor que volta e que se dispõe a servir, colocando o outro em primeiro lugar. Só o Senhor é capaz de fazer isso no nosso coração. Então é algo muito especial que nós temos aqui como oportunidade de encarnar essa misericórdia e compaixão do Senhor ao cuidarmos dos nossos filhos enfermos. E como sempre, queridas, eu preciso dar para vocês algumas ações práticas para você levar aí para os próximos dias. Talvez, gente, o cuidado que você esteja tendo no momento com seus filhos um cuidado de acordar muitas vezes de madrugada. E vocês estão em casa aí, precisando acordar mais vezes por algum motivo. Ou talvez o cuidado seja que vocês estão cuidando de uma criança que precisa de cuidados constantes. Uma criança que precisa ir ao médico com frequência, que precisa de acompanhamento por algum motivo, que toma alguma medicação contínua. Existem tipos diferentes aí de cuidado, mas para todas nós, temos algumas coisas que podemos praticar, né? E em primeiro lugar, gente, eu sempre coloco aqui a oração. E orações que nós vamos fazendo como flechadas para o céu. Sempre que a gente precisa levantar para cuidar do filho, o Senhor é o meu socorro, presente na hora da angústia. Orando a palavra de Deus mesmo, sabe? Repetindo versículos de confiança. E a gente repete isso para o nosso coração, enquanto estamos cuidando do filho. Então, cuidar com intercessão. E orando também pela vida daquela criança, né? Toda vez que eu vou dar um remédio, um copo d'água, Senhor, cura e fortalece esses pulmões, esse corpo, esses olhos, que o Senhor venha sobre essa criança usando esse remédio aqui, como graça comum, para curar e fortalecer o meu filho. E aí, gente, quando a criança melhora, não nos esqueçamos de orar agradecendo em família, agradecendo pelos remédios, agradecendo pelos médicos, agradecendo pela família que contribuiu ali, ajudando com tempo, com disposição, agradecendo ao Senhor que nos fortaleceu. Tantas vezes as crianças passam de uma enfermidade para outra e a gente simplesmente segue. Ai, que bom, tá melhor agora, passou, ufa, né? Principalmente quem tem mais de um filho sabe que as viroses vêm assim, né? Um fica doente, aí começa a melhorar, vai o outro, e quando vê a gente já tá há um mês com todo mundo doente dentro de casa. Depois a gente simplesmente segue a vida depois dessa maré de enfermidade. E seria uma ótima oportunidade para a gente se reunir em família e agradecer ao Senhor por termos passado por isso, por termos aprendido lições durante esse período, por termos tido a oportunidade de cuidar uns dos outros. E outra coisa prática, queridas, é pedir ajuda, não carregar esse fardo sem pedir ajuda para sua comunidade, para suas amigas, para a família.
Se você aí mora longe da família, que é o nosso caso também, né? Não tem muita gente ali para ajudar na prática, se cerque de pessoas que podem ajudar. Fale com alguém aí da sua igreja, da sua comunidade local. Fale que tem gente doente na sua casa e que você está precisando de ajuda. Você pode se surpreender em como as pessoas vão se mostrar dispostas. E a gente tem muito aquela coisa de não querer incomodar, né? Eu não quero incomodar, o filho é meu, eu que vou cuidar. Ok, existe um lado bom disso, né? De não ser aquela pessoa que fica se encostando sempre nos outros. Eu reconheço isso, mas muitas vezes também tem uma ponta de orgulho de não reconhecer as nossas limitações, de não reconhecer que precisamos de ajuda e que na igreja local, na nossa rua, nas nossas comunidades, a gente pode sim contar com a ajuda um do outro. E falar sobre isso também dá oportunidade para os outros de viverem essa misericórdia encarnada. E em comunidade nós precisamos nos dispor. Você ajudar uma amiga cujos filhos estão enfermos, a amiga ajudar você cujos filhos estão enfermos, e assim a gente vai se ajudando, crescendo juntas, sendo santificadas nessa comunhão. Eu sei que o tema de hoje é um tema mais pesadinho, né? Porque a gente não quer viver isso na nossa rotina da maternidade. Diferente dos outros temas que eu já trouxe, né? Como acordar, né? Acordar de manhã e simplesmente começar o dia é parte da vida, né? Ou alimentar os filhos, a gente já falou sobre isso também nessa série. Aí chega hoje um tema que é assim, não, mas espera, esse aí eu não quero viver. Tudo bem, a gente não quer viver, mas em algum momento, infelizmente, a gente vive essas dores, essas dificuldades. E a gente tem esses lembretes muito importantes que ali, nessa dificuldade, nós temos a oportunidade de viver a misericórdia encarnada de Cristo na vida dos nossos filhos, onde cada gesto reflete o coração compassivo de Deus, onde o nosso cansaço se torna um altar de entrega, um culto ao Senhor, uma oferta, e onde a enfermidade dos nossos filhos é um chamado também para a gente confiar mais no Senhor, lançar sobre Ele as nossas ansiedades, nossas preocupações. Eu desejo cura para sua casa e enquanto ela não vem, eu desejo que o Senhor trabalhe no seu coração, no coração do seu marido, no coração dos seus filhos e que você possa enxergar o santificar do Senhor nesse momento ali de tanta dor e dificuldade, onde ali também está um solo sagrado de santificação. Obrigada, minha querida irmã, por estar comigo aqui mais uma semana. Por favor, me conta como esse episódio abençoou sua vida. Me manda uma mensagem lá no Instagram, @mãespelagraça, ou comenta aqui embaixo desse episódio, onde você estiver assistindo ou ouvindo o nosso podcast. Dá a sua estrelinha ali, que isso também ajuda a gente, as plataformas, a reconhecerem que esse conteúdo é relevante e a recomendarem para outras mães, para que o reino de Deus continue avançando através de mães que vivem pela graça. Eu te encontro na semana que vem.